Amém, glória a Deus. Amém, amados. Está na mão do Senhor, né? O pastor já orou, situação. Eu convido os irmãos, antes, vamos ler a palavra, eu convido a abrir no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos salteados, não são poucos versículos contínuos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Primeiro nós vamos ler o versículo 13. Depois que os irmãos acharem. Primeiro Reis, capítulo 20, verso 13. Tá? São alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Vamos ler agora, amados, o versículo 20. Tudo dentro do capítulo 20, tá? Nós estamos pulando alguns versículos. Versículos 20. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Versículo 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai e esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhes disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Versículo 28. E chegou o homem de Deus, que é o profeta, tá? O homem de Deus é o meu profeta inominado aqui. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? E 7 dias estiveram acampados defronte um dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças e vieram ao rei de Israel. E disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive? É meu irmão. Versículo
42. E disse-lhe, agora é um dos filhos dos profetas, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Até aqui, irmãos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez pedimos a tua bênção, a tua assistência, Senhor, do teu Espírito Santo, que tu nos fale, ó Deus, ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir de ti, que tu nos dê a capacitação vinda do Espírito Santo, Senhor, para a honra e glória unicamente do teu nome, e que em tudo, Senhor, tu sejas exaltado, glorificado. Fala a cada um de nós, a cada irmão e irmã que nos acompanha pela internet, por redes sociais, aos que são convidados, a todos que estão, ó Deus, nos acompanhando, que o teu Espírito Santo fale a esse coração, Senhor. Nós oramos assim, te bendizendo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, eu fiz uma leitura, os irmãos viram a maior parte da palavra salteada, né? Alguns versículos, porque o texto é bem grande, é um pouco complexo, né? São várias situações, e o Senhor tem um ensinamento para nós, né? E nós vamos ver que nós vamos terminar lá ao final falando do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, do seu amor para conosco, do seu sacrifício feito em nosso favor, da sua morte, da sua ressurreição, né? Da pessoa que ele é, o nosso grande pastor, como está lá em Hebreus, grande com G maiúsculo, grande pastor das nossas vidas, o sumo pastor que trabalha por nós incessantemente, que intercede por nós incessantemente. Esse livro aqui dos Reis, essa passagem, ela já é um pouco, não tão conhecida quanto as demais, mas ela é um trecho conhecido porque alguns eventos já aconteceram nos capítulos anteriores. Nós tivemos com o nosso amado pastor Carlos, que precisou se ausentar, aquela série de 3 encontros chamada Confabulando, não é isso? Que ele começa exatamente lá no 17 do primeiro livro dos Reis, né? Creio que os irmãos estão lembrados. Ele fez uma primeira, depois uma segunda, depois teve um intervalo e fez a terceira, né? Culminando naquela, vamos dizer assim, desafio dos profetas de Baal e de Azera contra Elias, que até pensava que estava sozinho e que não havia mais ninguém que servisse a Deus em Israel. E até pela leitura que nós fizemos aqui agora, nós vimos que tem outros profetas, porque Acabe, se tinha alguém que Acabe não queria ouvir, era Elias. Acabe não queria ouvir Elias. Para Acabe, Elias era o perturbador de Israel. E a palavra, amados, nós começamos a ler dizendo que um profeta se chegou até Acabe, que era o rei de Israel, dizendo assim: olha, o Acabe, você viu a grande multidão? E que multidão é essa? O Ben-Hadad, que é o rei da Síria, nessa ocasião, ele estava por cima, conquistando muitas cidades, esse tipo de coisa. E ele sabia da fragilidade de Israel. E ele sabia, inclusive,
dessas situações que o rei Acabe vinha provocando o Senhor. E esse homem, Ben-Hadad, ele manda então uma equipe de mensageiros até Israel, dizendo o seguinte para Acabe. Olha a proposta dele. Não era a proposta. Só olha, o Acabe me dá todos os teus tesouros do teu palácio, o melhor das tuas mulheres, dos teus filhos, são todos meus. Eu só quero isso. Eu quero tudo. Isso dizia Ben-Hadad. Prata, ouro. E a resposta de um rei covarde, lembre-se que os covardes, biblicamente falando lá de Apocalipse, né, a gente tem que ter cuidado nessa interpretação, os covardes e os tímidos, em algumas versões, não herdarão o reino de Deus, não é isso? Está lá em Apocalipse. Os covardes e os tímidos não herdarão o reino de Deus. A resposta do rei é: ó rei, conforme a tua palavra, assim farei. O adversário de Israel quer tomar todo o ouro, toda a prata, todas as mulheres, os filhos. E a resposta de Acabe é: fechado. Essa resposta é tida pelo rei Ben-Hadad tão estranha que ele não esperava isso. Nem o rei espera isso. Espera, no mínimo, a negociação. Olha, pode ser tantos pesos de prata ou tantos de ouro, ou eu tenho aqui tantas concubinas, você escolhe, não é? E não uma entrega total, não. Pode vir tudo que o senhor pediu aí, o Ben-Hadad. É teu. Quando os mensageiros do rei Ben-Hadad, então está fácil de situar, ó, rei da Síria, rei de Israel, tá? Dois reis, dois reinados. O rei de Israel tem como Deus o Deus Israel, né? Aqui o reino estava ainda dividido, né? Aquela questão de reino do norte e reino do sul. Já tinha passado Saul, Davi, Salomão. Aí o reino se dividiu, ficou o reino do norte, que é chamado Israel, e o reino do sul, que é chamado Judá. Então aqui é Israel, o reino do norte, que era um reino muito problemático, tá? Que começou com Jeroboão. Jeroboão era um péssimo, mau, muito ruim, péssimo rei. O Senhor sempre dizia, e andou nos caminhos de Jeroboão, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Bem, quando a notícia chega no rei Ben-Hadad, o rei Ben-Hadad vai dizer o seguinte: ele, olha, mandou os mensageiros lá novamente, agora dizendo o seguinte: o rei quer fazer uma vistoria nos teus tesouros e nas tuas mulheres. Quer fazer uma auditoria aí nesse negócio. Antes da gente fechar aqui o acordo, né, porque não era bem acordo, não teve nem acordo. O rei diz: eu quero isso. E Acabe disse: não, tudo que o senhor pediu é seu. O rei nem acreditou, disse: olha, eu vou fazer uma auditoria, porque diz, tem alguma coisa estranha aí. Ele vai me dar aí algum resto, uns 15% do que ele tem. Não tem ninguém lá para ver, porque nenhum rei sério faria um negócio desse. E aí é que Acabe chama os anciãos e vai dizer o seguinte: olha, anciãos, ele mandou mensageiros aqui, eu disse que faria tudo o que ele me pediu, dar todo o ouro, toda a prata, as mulheres e crianças que eles quisessem, e agora eles estão... Entendo que ele realmente está me provocando, porque ele quer mandar uma auditoria, uma vistoria aqui dentro dos palácios, para ver se tudo que eu tenho, contabilizar, para saber que se o que ele está levando é de fato todo o ouro, toda a prata, todas as mulheres.
né? E aí Deus, aí vai entrar esse versículo 13. Deus manda um profeta falar, um profeta, a Bíblia não vai dizer o nome do profeta, vai chamar apenas de profeta e de homem de Deus. Ou vai chamar de profeta ou homem de Deus. Né? Se fosse Elias, a gente sabe que estaria escrito Elias. E manda o profeta e vai dizer o seguinte: eis que um profeta, no versículo 13, se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eles foram para lá com os exércitos cercar. Eis que hoje, a minha fala assim, tá entregarei, quer dizer, um português nem usado, né? Te entregarei mesmo, um português na época, te entregarei nas tuas mãos. Mas qual era o propósito do Senhor fazer isso, amado? A palavra diz, é para que você, Acabe, você saiba que eu sou o Senhor. Alguém estava precisando saber que há um Deus em Israel. E era o rei que estava precisando. Era Acabe que já tinha visto tudo que Jezabel vinha fazendo, as ameaças contra o profeta Elias, por causa daquela matança lá dos profetas de Baal, a fuga do profeta Elias, que foi ter lá com a viúva de Sarepta, em Sidom, né? A questão da chuva, tudo isso. Né? Nós ainda vamos ler alguma passagem até no versículo 16 para ver como esse Acabe era bonzinho, né? Para não dizer o contrário. Ele conseguiu superar Jeroboão, que era a referência daquilo que era abominável a Deus. Ele conseguiu superar. Aí Deus faz isso aqui e manda o profeta dizer o seguinte: olha, eu, o Senhor, eu vou te dar na tua mão para que você saiba que eu sou o Senhor, para que saibas tu que eu sou o Senhor. E essa guerra, irmãos, é vencida por Israel. Né? No versículo 20, a palavra diz, nós lemos, que eles feriram, cada um, o seu homem, os sírios fugiram, mas o rei Ben-Hadad escapou a cavalo. Aí o versículo 22, o profeta vem de novo para Acabe, o rei. O profeta vem de novo. Terminou a guerra. A palavra do Senhor se cumpriu? Se cumpriu. A palavra se cumpriu. O Senhor disse ao Acabe: eu vou te dar na tua mão. Eu. O profeta disse para o rei, diz assim, ó: vai e esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Então o profeta disse o seguinte, ó: parece a tentação do Senhor no deserto. Satanás não fica. Ele faz uma proposta, você diz não. Ele dá um tempo, faz outra. Até com Jesus, com as 3, a palavra diz que ele se ausentou por um momento de tempo. Né? Por um momento de tempo. Está sempre a caça. Então o profeta veio e avisou: o rei, se prepara, porque daqui a um ano o Senhor está dizendo que esse rei da Síria vai voltar novamente contra vocês. E essa disputa, a primeira, ela se deu nos montes. Ela se deu nos montes, numa região montanhosa. Então o pensamento deles está logo descrito no 23. Os servos do rei da Síria diz assim, olha, seus deuses, primeiro já, né, os deuses de Israel, os servos, dizendo para ele, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com ele no raso, ou seja, no vale, e por certo venceremos, se não, veremos, melhor dizendo, e por certo veremos se não somos mais fortes do que ele.
Então fizeram isso. E aí, amados, no versículo 28, que nós lemos também para os amados, né, tem todo um texto aqui, que a palavra vai dizer no 26, certinho. Sucedeu que, passado um ano, como o profeta falou, Ben-Hadad fez revista dos sírios, aquela coisa toda, aprontou seu exército para ir lá. Então chegou o homem de Deus no 28 e falou ao rei dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, e não Deus dos vales. Ele ganha com o exército dele nos montes, mas se colocar no vale, né? Aquela famosa emboscada, quem está no monte, faca e queijo na mão, quem está no vale está perdido. Toda esta, como eles falaram isso, que o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. Qual o propósito? Para que saibas que eu sou o Senhor, Acabe. Eu sou o Senhor, Acabe. Acabe precisava saber disso. E, amados, foi mais uma derrota dos sírios. Mas a palavra diz que Ben-Hadad fugiu, muitos homens morreram, 100.000 foram feridos, depois um muro caiu sobre 27.000. E a palavra diz o seguinte: Ben-Hadad fugiu. E aí os seus servos disseram: olha, a gente ouviu dizer que esse Acabe, a linguagem bíblica, né, aquela linguagem até aqui um pouco mais polida, o inverso da EBD que usou, mas o que ele está dizendo é assim: esse Acabe é muito frouxo, um homem, vai lá, faz um acordo para ele te manter em vida. E quando os mensageiros vão até o rei Acabe, depois de 2 vitórias, com a diferença de 1 ano entre as guerras, em que o Senhor entregou o exército na mão com um propósito para que Acabe soubesse que o Senhor é que é Deus. Depois desse intervalo, Ben-Hadad até ficou surpreso, ele ainda vive? E a resposta foi: então ele é meu irmão. É meu irmão. E Acabe fez acordo com Ben-Hadad. Fez acordo com Ben-Hadad. E a palavra termina dizendo no 42 aquilo que, olha, o Senhor mandou dizer o seguinte: aí já não foi o profeta o homem de Deus, era um dos outros que eles chamam de filhos dos profetas. Mas olha, era para ele morrer. Agora você está trocando, a tua vida será em lugar, né, dele, do povo. Meus irmãos, isso aqui é uma situação triste, né, de penúria desse rei Acabe. Esse rei Acabe, a palavra diz que no 22:38, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ele morreu ali e sepultaram em Samaria. E a Jezabel vai ser despedaçada, também os cães vão lamber. Os cães vão lamber. Então a gente está vendo aqui, Deus se revela às pessoas o tempo todo, mas ele se revela para que você reconheça ele como Senhor. Reconheça ele como Senhor. Olha quem era Acabe no capítulo 16, a partir do 29. E Acabe, filho de Onri, 16:29, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, inclusive o Jeroboão. E sucedeu que, aí a Bíblia abre um parênteses, como se fora coisa leve ou pequena, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E no versículo 34, é um cumprimento de profecia, o versículo 34, 16, de Josué. Josué, muito tempo antes, quando ele destrói Jericó, ele diz assim, quando alguém, isso aqui não é para ser construído mais, mas se alguém for construir essa cidade, quando ele colocar o fundamento da cidade, o primogênito dele morre. E quando ele terminar a cidade, o último filho dele morre. E um cidadão topou, pagou para ver, tal de Iel Betelita. Quando ele fundou a cidade, o primeiro filho morreu. Quando ele terminou a cidade, o filho mais novo morreu. Se cumprindo a palavra de Josué lá atrás. Lá atrás. Muitos anos antes. Mas a gente viu quem é Acabe? Viu. Foi por esse homem que Deus está tentando se revelar a ele. Tentando não. Demonstrou cabalmente que Acabe, como que você não vai reconhecer que eu sou o teu Senhor, o teu pastor? Você que disse, pela sua fragilidade, ó rei da Síria, vem e toma tudo, ouro, prata, porque você não tem como guerrear contra o adversário. Você não tem. O teu Deus, quem te orienta, é Jezabel, filha de Etibaal, dos Sidônios. É Jezabel. E o Senhor, meus amados, vai e faz essa maravilha de dar na mão de Acabe com um propósito, para ele saber que só o Senhor é Deus, para saber que eu sou o Senhor. Deus, ele tem falado por todas as épocas. Hoje, se nós trouxermos para hoje, amados, quem seria o homem de Deus, o profeta, seja lá quem for, o nome que quiser dar? A igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é sal da terra e luz do mundo. Ela está anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Ela vem anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. E muitas vidas têm ouvido isto, e o Senhor, muitas vezes, muda até as pessoas, a igreja, porque o problema não é exatamente o local. Nós já vimos, é a pessoa de Jesus. A gente quer estar junto no lugar que pregue que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, não é? E não coisas adicionais que salvam o homem. E o Senhor manda, às vezes você não, aquele pregador eu já ouvi não sei quantas vezes, mas não gosto dele, embora ele tenha falado a verdade. Aí o Senhor troca o pregador, manda outro, manda um profeta que nem nome tem. Ele vai falar a mesma coisa, o objetivo é um só, que você conheça que só tem um Deus, que criou céus, terra e tudo o que neles há. E o pregador vai falar a mesma coisa. E as coisas vão acontecer, é uma experiência que você vai ter, que Deus está fazendo tudo aquilo, tão somente para que você saiba que o Senhor é Deus, que não há outro além dele. Mas, amados, nós vimos que o caminho de Acabe, depois de toda essa experiência, foi se unir ao adversário do povo, o Ben-Hadad, o qual já tinha profecia que ia ser substituído por um outro rei chamado Azael. E quem ungiu esse rei foi o Eliseu. Isso é outra história. Porque Deus mandou Elias, isso era um serviço para Elias, mas Elias já tinha sido arrebatado. Tá? Amados, hoje a igreja do Senhor, ela tem falado, tem demonstrado, as pessoas às vezes estão pulando de lugar em lugar. Não é? Por isso que a gente fala aquele texto de João 6,
Eclesiásticas 6,67, lá para o final, que as igrejas às vezes gostam muito de falar isso para a pessoa não sair do lugar. Assim, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Mas não é para onde que está na Bíblia, é para quem. É para quem iremos nós, porque não há outro Salvador senão o Senhor Jesus. Não é para onde. Em muitos lugares por aí, para não perder membros, para onde? Porque você está saindo de um lugar para outro para ouvir uma palavra mais genuína. Aí diz, para onde iremos nós? Não, onde não? Quem, né? Quem? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas a palavra de Deus, ela vai falar o final triste desse homem, o Deus, né, Jezabel, e Jezabel é usada, né, esse nome ficou tão gravado em termos de maldade, que lá no Apocalipse, capítulo 3, vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 18, Apocalipse 3, 18, carta à igreja de Tiatira. Aqui já tem muito tempo, né, irmãos? Aqui, que é o último livro da Bíblia. Aqui mais ou menos ano 100 depois de Cristo, 90, 100. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, quem é? Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Então você vê a influência que esse nome tem, Jezabel, que é usado como uma tipologia, porque não é a mesma Jezabel lá da época de Acabe, mas é uma mulher que influenciava Acabe e fazia com que todo o povo pecasse contra o Senhor, cometesse idolatria. Aí o Senhor diz, olha, eu estou vendo vocês, igreja, eu estou vendo o trabalho de vocês, mas eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela não é profetisa. Né? E essa mulher não sabemos exatamente o que é, mas você pode substituir por qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Qualquer conselheiro ou conselheira que leva você, pode ser livros, os seus estudos, as suas filosofias, as religiões, o seu trabalho, seja o que for, que afasta você dos caminhos do Senhor, faz com que a igreja cometa uma prostituição espiritual, né? Vamos dizer assim, um adultério espiritual. Então ele remete a Jezabel. Então, para você ver como a coisa é séria, Deus era como se estivesse dando a última chance para uma pessoa, para o Acabe. Olha, Acabe jamais esperava aquilo. A gente leu o currículo de Acabe aqui, conseguiu superar Jeroboão. Não só tudo que Jeroboão fazia, ele acrescentou coisas piores, não é? E nós temos, amados, um Senhor, Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa dívida impagável. A dívida nossa é impagável.
Ele é uma dívida impagável. Não tem como o homem pagar esta dívida. Ele pagou por nós. E nós ficamos sem dívida, que ela foi quitada. E quando ele ressuscita, a sua justiça nos é imputada. A justiça de Deus, como o pastor Marco, na ressurreição e o pagamento da dívida na morte. Agora nós estamos completos no sentido de podermos conversar com Deus, com o Pai. Nós também, muitos de nós eram como Acabe também. Ou já fomos assim, dando ouvido às vários Jezabéis da vida, vários conselhos errados da vida, desagradando o Senhor, e o Senhor precisou fazer algo na nossa vida que a gente pudesse, porque o Senhor disse, olha, isso aqui é o suficiente para que você saiba que eu sou o Senhor. Foram 2 guerras. Eu estou te dizendo, Acabe, que a primeira guerra, para que você saiba que eu sou o Senhor, eu estou te dizendo o tempo que ele vai voltar, 1 ano depois, para que você saiba que eu sou o Senhor, e eu estou dizendo que eu vou vencer para você a segunda guerra, para que você saiba que eu sou o Senhor. Não é? Tudo isso por alguém, assim éramos nós, amados, mortos em delitos e pecados. Quando Jesus Cristo morre, a palavra diz isso, ele morre sendo nós ainda pecadores. A gente nem sabia que ele estava morrendo por nós. Posteriormente, o Senhor então instrui para que o evangelho divulgado. Olha o homem de Deus aí. Olha o profeta de Deus aí. Olha a igreja chegando e dizendo, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Alguém já pagou a tua dívida. Você crê nisso? Não, mas eu fui pior do que... Não. Você nem sabe quão pior você foi. Você foi pior do que você pensa que é. Mas alguém pagou a tua dívida. Não, mas é impagável. Mas ele pagou para você. Não só a sua, de toda a humanidade. É uma questão de fé. Você crê, os que creem, né, serão salvos. Aqueles que não creem já estão condenados, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Não creram no unigênito Filho de Deus. O Senhor, ele é maravilhoso, porque, amados, a palavra de Deus vai dizer que, na verdade, nós temos o pastor Jesus, que é o sumo pastor, o grande pastor, que vai ser o versículo que a gente daqui a pouco está terminando, vai ser o versículo que vai encerrar a pregação. Mas a palavra também diz o seguinte: tudo ou todos aqueles que não têm o Senhor Jesus como pastor da nossa vida, e que nós já vimos, amados, você é pior do que Acabe? Você acha que você foi pior do que Acabe? Eu acho que não. Acho que não deve ter tido ninguém aqui pior do que Acabe. Né? Lembre-se que um rei é uma pessoa com poder de decisão. Deus nos deu esse poder de decisão. Você faz o que você quiser do que Deus fala para você. Você é como se fosse um rei que já procedeu muito mal na vida. Mas Deus está se revelando para cada um de nós, para que a gente se apegue só a Ele. Só a Ele, não há outro além de mim, diz o Senhor. Não é? Não há outro Salvador, está lá no profeta Isaías, além de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Quando Jesus não é pastor, sabe quem é o pastor da sua vida? Vou repetir, presta atenção. Quando você não tem Jesus como seu grande pastor ou sumo pastor, quem é o pastor da sua vida? A morte. A morte é o nome do pastor da sua vida. Nunca mais você vai sair de lá. É de lá para pior em termos de distância de Deus. Nunca mais você vai sair de lá. Quando o Senhor Jesus é o nosso pastor, ele nos remiu, ele nos comprou. E o mesmo que aconteceu com o Senhor, Paulo vai dizer isso, o mesmo poder que ressuscitou o Filho de Deus é o mesmo poder que nos ressuscitará. Não é? No Salmo 49, eu não sei se é isso, Salmo 49, caminhando para o final, é um salmo dos filhos de Corá.
Em algumas Bíblias vai estar Coré, não tem problema, nome próprio. Tá? Aí existe um pouquinho de mudanças no texto. Salmos 49, amados. No versículo, achei aqui, tá? Salmo 49. No versículo 7, amados, diz assim, vou ler na Revista e Atualizada. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Parênteses, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. E em outras versões, e os recursos se acabariam nessa tentativa de um irmão tentar remir o outro. Por isso que Paulo fala, se eu pudesse, eu morreria pelos meus irmãos judeus. Por que não morre? Porque o meu sangue não compra a salvação de ninguém. Só o sangue de Jesus, amém? Só o sangue de Jesus consegue redimir, libertar o homem mediante pagamento de um preço. O Salmo 7. Salmo 49, versículo 7, como está na Revista e Corrigida. Nós vamos ficar nesse salmo que a gente vai ver aqui ainda um pouquinho antes de terminar a pregação. Na Revista e Corrigida, diz assim, 49, 7, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Somos devedores. Nós estamos devendo. Paga a dívida. Paga essa dívida. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Jesus pagou por nós. Quando os apóstolos, amados, eles usavam as escrituras, eles usavam essas coisas para mostrar. Você sabe por que João falou que ele era o Cordeiro de Deus? Porque o sangue dele, lembra da nossa festa, da expiação? E o Espírito Santo ia abrindo as mentes, é mesmo. Ele morreu, foi Jesus, derramou seu sangue num madeiro, que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a mente dos judeus ia abrindo. Meu Deus, quanta profecia sobre esse homem, só pode ser ele. Aí os outros, movidos de manhã mais cedo, movidos sempre de inveja, né? Como não tem como contrarrazoar, contratam. Não tem que pagar. Mas tem um versículo aqui, amados, né? Esse Salmo 49, ele mostra a vaidade do homem. Dois homens, a vaidade quer dizer o vazio do homem. O homem é um sopro. O homem não é nada. Ninguém pode dar resgate. Nós estamos vendo aqui o trabalho de Deus para resgatar a alma de um homem. Olha o que ele fez lá com Acabe na velha aliança, hein? Ele só queria isso, que Acabe reconhecesse. Só o Senhor é Deus. E é o que Elias já tinha feito com os profetas de Baal, para aquela toda a multidão que estava presente. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Ou seja, sirva a Deus. Agora não fique em cima do muro. Decida. E o Senhor vai e se revela. Por isso que nós já falamos aqui, em algum EBD, que Deus, desde que o mundo é mundo, nunca deixou de se revelar a homem nenhum. Antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. Nunca. As formas que são distintas. Hoje a responsabilidade é muito maior. Porque Cristo já veio, já consumou o seu ato. Temos a palavra escrita, embora tenha pouco tempo, né? Assim, de 1500 e pouco para cá, né? A prensa de Gutenberg, tá? Foi o primeiro livro, né? Tinha tanta coisa para imprimir. Por que será que Deus quis assim? O primeiro livro que foi impresso numa prensa mecânica foi a Bíblia. Sabia disso? Oh, alguns já sabiam, claro. Amém? O primeiro livro estava cheio de escritos, 1500 e pouco. O tal do Gutenberg conseguiu imprimir, uma máquina que revolucionou o mundo. Prensa.
O que é que ele imprimiu em primeiro lugar? A Bíblia. A Bíblia. Nós temos esse tesouro conosco. No versículo, amados, 14 do Salmo 49 ainda, os filhos de Corá, na revista e corrigida, tá assim, ó, como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, e por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. É o contraste entre duas pessoas. Uma tem o pastor. Aqui era Deus, eles não sabiam ainda do detalhe de Jesus, mas eles já andavam nas pisadas do Senhor. E ali é o outro que confiava em tudo dessa terra, os conselhos de Jezabel da vida, as riquezas, a saúde, a formosura, seja lá o que for. Na revista atualizada diz assim: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Então, o irmão está dizendo o destino de duas classes: os que seguem a Jesus, a porta estreita, mas que quando a gente passa, a gente acha pastagens. E a porta larga é o caminho que leva à perdição. São os vários Jezabéis da vida desviando as pessoas no caminho que leva. O Senhor está dizendo, ó, quem está te guiando é um pastor chamado morte. Ele está te levando direto para a cova, para a sepultura, e de lá você não vai sair jamais. De lá você vai sair para um lugar ainda pior. Percebe a diferença aqui, irmãos? Deus está se revelando, ele se revela para o tipo de pessoa mais vil e desprezível que você pode se imaginar. Até para Nabucodonosor ele se revelou. Ele virou um animal, quadrúpede, com pena, tinha orvalho, tinha tudo. A palavra diz que igual os animais, aquela coisinha da manhã, o sereno, está lá o bichinho todo molhado, até ele voltar a ser um ser humano. Direito, né? E aí ele reconhece que o Senhor de Daniel é Deus. Deus está se revelando. É hora de firmarmos nas nossas, não só nas nossas bocas, no nosso coração, como Paulo diz em Romanos 10. Não é? Em Romanos 10, para confessarmos com a boca o Senhor e para crermos no coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos abrir Hebreus 13 para a gente fechar. E fica a pergunta: quem é o teu pastor? Não é o pastor da igreja local, o homem. O pastor da tua vida é o que vai te guiar para junto dele eternamente, para a luz inacessível, ou seja, o homem não tem como acessar sozinho, e imarcessível, que quer dizer incorruptível, ou vai para a sepultura, o Hades, ou o Sheol, como era no Antigo Testamento, e de lá nunca mais você sairá, nunca mais terá a oportunidade de estar com Deus. Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20 diz o seguinte, meu amado: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, isso quer dizer que ele vai nos trazer também, nosso Senhor e o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, quer dizer, não tem outra, senão ela é temporária.
eterna aliança. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Amados, está dito aqui, o grande pastor das ovelhas. Chegar o dia que o Senhor vem com os anjos, vai dizer: vinde benditos do meu Pai, fica aqui à minha direita, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os bodes para a esquerda. Você já pensou? Não, existe a possibilidade aí, não sei que sai em Lucas, Marcos, de que os bodes veriam as ovelhas. Eu não quero ver o bode, não quero ver tristeza. Mas você já imaginou o bode sabendo que está indo para o matadouro eterno e jamais vai estar à direita? A chance dele estar à direita teve. Muitas e muitas vezes. Mesmo sendo um Acabe, que fez tanto mal, tanto mal, tanto mal, o Senhor foi lá e disse: só vou fazer isso e isso e isso, com um propósito, para que você saiba que eu sou o Senhor. Para de seguir conselho de Jezabel, meu amado. Porque o nome do pastor é morte. Está aqui em uma das versões. Não está em todas. Mas em algumas versões, diz assim: é um pastor que guia morte. O salário do pecado é a morte. Por que nós não vamos para a morte? Porque o nosso pecado foi lavado, foi encoberto. Não é que nós não tenhamos, mas a palavra fala que Deus nos deu vestes. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas para cobrir a vossa nudez, que foi o estado em que Adão e Eva se reconheceram depois que pecaram, e colírio para ungir os vossos olhos, porque a gente tem que enxergar longe, lá na eternidade, pensar nas coisas do alto e não nas coisas daqui que são de baixo. Amém? Então, pergunta que fica, talvez até o título da mensagem, não sei: quem é o teu pastor? O pastor da vida, ele se revela para todo mundo, de uma forma ou de outra. Ele se revela para todo mundo. Saiba de uma coisa: se ele não é o teu pastor, você já sabe quem é o teu pastor e para onde ele está te conduzindo direitinho. Ele é bom também no trabalho, eficaz. Ele é bom no que faz, né? Mas eu prefiro confiar no que Jesus falou. Lá em Colossenses, o sacrifício dele rasgou a cédula que era contrária contra nós, né? Que era contra nós. Estava lá o escrito de dívida impagável. Jesus foi, quitou. Você crê nisso? Amém? Pastor? Glória a Deus, irmãos. Vamos sair daqui hoje com essa pergunta-advertência. Né? Quem é o nosso pastor? E uma coisa importante que nós temos que frisar aqui é que, se você não tem o pastor que é Jesus, se nós não temos o pastor que é Jesus, automaticamente o outro é o nosso pastor, né? O outro já é o nosso pastor, percebem? Então, se não temos Jesus como nosso pastor, automaticamente o outro, a morte, já é o pastor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, muito obrigado por esta palavra que recebemos aqui agora, por essa advertência, Senhor, célere, uma advertência muito forte, Pai, que nós devemos prestar muita atenção, ó Deus querido, de não darmos ouvido, Pai querido, às coisas que são faladas neste mundo, Senhor querido, que devemos prestar atenção naquilo que o Senhor nos fala. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem nos firmado os nossos pés, colocado-nos no caminho certo, mas precisamos vigiar, ó Deus, para não nos desviarmos nem para um lado e nem para o outro. Portanto, ó Senhor, pedimos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor venha nos ajustar
nos acertar dentro da tua palavra. Pai querido, para que nós não nos esqueçamos do que ela nos diz. Pai, como Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que essa seja a nossa premissa, Deus, que essa seja o nosso pensamento, guardar a tua palavra. Que saiamos daqui nesta manhã, Senhor, com esta palavra firmada dentro do nosso coração, de forma tal que não venhamos nunca a nos esquecer dessa advertência, que o Senhor é o nosso pastor e queremos seguir a tua voz. Pai amado, nos ajuda nesse propósito, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai, debaixo da tua proteção, traze-nos de volta, Pai querido, para os trabalhos seguintes, o culto de oração e o culto do próximo domingo. Ajuda-nos no decorrer desta semana, precisamos de ti, carecemos de ti e mais uma vez suplicamos pela vida do nosso pastor Carlos, Senhor, que o Senhor continue com ele, guardando nessa viagem, livrando dos perigos, Pai querido, de qualquer sobressalto que possa acontecer. Pai amado, desde já te agradecemos muito, muito mesmo, por tudo que o Senhor tem falado a nós nestes dias, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém.